Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 64 e vamos ler o livro de Números, capítulo 15, Deuteronômio, capítulos 13 e 14 e também rezar o Salmo 96. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia católica que você preferir, mas a gente recomenda a Bíblia do Peregrino. E você pode baixar o seu plano de leitura para ter o plano completo de leitura de 365 dias que estamos seguindo. É só olhar a descrição desse vídeo, clicar no link e baixar gratuitamente. Aí você vai poder imprimir e ir marcando cada dia. Hoje você estaria marcando o dia 64. E se você ainda não se inscreveu no canal, procura o ícone. Está escrito inscrever-se aí embaixo, clica nele, depois clica no sininho que está do lado e ativa as notificações. Aí você vai estar inscrito e tudo vai ficar tudo bem. E a gente vai poder continuar em frente. Falando em seguir em frente, hoje vamos ler Números capítulo 15, Deuteronômio 13 e 14 e também rezar o Salmo 96. O livro de Números, capítulo 15. Ofertas e libações. O Senhor falou a Moisés: Dize aos israelitas: quando entrardes na terra que vou dar-vos, para que habiteis nela, e fizerdes uma oblação ao Senhor, de gado graúdo ou miúdo, seja holocausto ou sacrifício de comunhão voluntário, ou em cumprimento de um voto, ou por ocasião de uma festa, oblação de aroma que aplaca o Senhor, aquele que fizer a oferta fará uma oferta de 22 decilitros de flor de farinha amassada com 1 litro de azeite, e acrescentará ao holocausto ou sacrifício de comunhão uma libação de 1 litro de vinho para cada cordeiro. Se se tratar de um carneiro, acrescentará uma oferta de 44 decilitros de flor de farinha amassada com 12 decilitros e meio de azeite, e uma libação de 12 decilitros e meio de vinho, aroma que aplaca o Senhor. Se o holocausto ou sacrifício de comunhão, em cumprimento de um voto ou em ação de graças ao Senhor, for de um bezerro, acrescentarás uma oferta de 66 decilitros de flor de farinha amassada com 2 litros de azeite, e uma libação de 2 litros de vinho, oblação de aroma que aplaca o Senhor. Isso é o que deve ser oferecido com um touro, um carneiro, uma ovelha ou uma cabra. Aplicarei sempre esta proporção. Os nativos procederão assim quando oferecerem uma oblação de aroma que aplaca o Senhor. Se no futuro um migrante que viver ou se encontrar entre vós quiser oferecer uma oblação de aroma que aplaca o Senhor, fará o mesmo que vós. Vós e o migrante residente entre vós observareis o mesmo rito. É lei perpétua para todas as vossas gerações. Diante do Senhor, o migrante é igual a vós. O mesmo ritual e cerimonial será observado por vós e pelo migrante residente entre vós. O Senhor falou a Moisés: Dize aos israelitas: quando entrardes na terra para a qual vos levo, e comerdes seu pão, oferecereis como tributo ao Senhor, da primeira farinha, um pão como tributo da eira. Por todas as vossas gerações, dareis ao Senhor um tributo de vossa primeira farinha. Quando, por inadvertência, descuidardes de algum desses preceitos que o Senhor deu a Moisés, isto é, o que o Senhor vos mandou por meio de Moisés, desde o dia de sua promulgação em diante, por todas as vossas gerações, se for toda a comunidade que faltou por inadvertência, oferecerá em holocausto, aroma que aplaca o Senhor, um bezerro com sua oferta e sua libação, conforme o cerimonial, e um bode como sacrifício expiatório. O sacerdote expiará por toda a comunidade israelita, e ela ficará perdoada, porque se tratava de uma inadvertência, e por ela ofereceram a oblação e a vítima expiatória ao Senhor. Ficará perdoada toda a comunidade israelita, e também o migrante que residir entre eles, porque a inadvertência foi de todo o povo. Se for um só quem pecou por inadvertência, oferecerá um cabrito de 1 ano como sacrifício expiatório. O sacerdote expiará por ele na presença do Senhor, e ele ficará perdoado. A mesma norma vale para o nativo israelita e para o migrante residente entre eles, em casos de inadvertência. Mas o nativo ou migrante que conscientemente provocar o Senhor será excluído do seu povo. Por ter menosprezado a palavra do Senhor e ter violado seus preceitos, será excluído. Carregará sua culpa. Violação do sábado. Enquanto os israelitas estavam no deserto, surpreenderam um homem recolhendo lenha em dia de sábado.
Eles o levaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade. Prenderam-no enquanto se decidia o que fazer com ele. O Senhor disse a Moisés: Esse homem é réu de morte. Que toda a comunidade o apedreje fora do acampamento. A comunidade o tirou fora do acampamento e o apedrejaram até matá-lo, conforme o Senhor havia mandado a Moisés. O Senhor falou a Moisés: Dize aos israelitas: Fazei borlas e costurai-as com fio violeta na barra de vossas vestes. Ao vê-las, elas vos lembrarão os mandamentos do Senhor e vos ajudarão a cumpri-los sem ceder aos caprichos do coração e dos olhos, que vos costumam seduzir. Assim recordareis e cumprireis todos os meus mandamentos e vivereis consagrados ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. O livro de Deuteronômio, capítulos 13 e 14. Poreis em prática tudo o que vos ordeno, não acrescentarás nada nem suprimirás nada. Caso pessoal de idolatria. Se entre os teus aparecer um profeta ou vidente de sonhos, e anunciando um sinal ou prodígio, te propuser: Vamos seguir deuses estrangeiros e prestar-lhes culto. Mesmo que o sinal ou prodígio se cumpra, não dês atenção a esse profeta ou vidente de sonhos, pois se trata de uma prova do Senhor vosso Deus, para ver se amais o Senhor vosso Deus com todo o coração e com toda a alma. Seguireis o Senhor vosso Deus e o respeitareis. Cumprireis seus mandamentos, obedecereis a ele, prestareis culto a ele e a ele vos apegareis. Esse profeta ou vidente de sonhos será executado, por ter pregado a rebelião contra o Senhor vosso Deus que vos tirou do Egito, e vos redimiu da escravidão, e por ter tentado afastar-te do caminho que o Senhor teu Deus te ordenou seguir. Assim extirparás de ti a maldade. Caso familiar. Se um irmão teu, de pai ou de mãe, ou teu filho, tua filha, ou a mulher que dorme em teus braços, ou teu amigo do peito te incitar às escondidas, propondo-te: Vamos prestar culto a deuses estrangeiros, desconhecidos para ti e para teus pais. Sejam deuses de povos vizinhos e próximos, ou de povos distantes de uma extremidade à outra da terra, não lhe darás atenção nem o escutarás, não terás piedade dele, não terás compaixão dele, nem o acobertarás. Pelo contrário, tu o matarás. Tua mão será a primeira na execução, e as mãos dos parentes a seguirão. Tu o apedrejarás até morrer, pois tentou afastar-te do Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da escravidão. Assim todo Israel, ao tomar conhecimento, aprenderá, e semelhante maldade não se cometerá outra vez entre os teus. Caso coletivo. Se souberes que de alguma das cidades que o Senhor teu Deus te deu para habitar, saíram canalhas que extraviam os vizinhos, propondo-lhes: Vamos prestar culto a deuses estrangeiros e desconhecidos? Primeiramente, investiga, examina, interroga cuidadosamente, e se realmente se cometeu essa abominação entre os teus, passarás os vizinhos a fio de espada. Dedicarás ao extermínio a cidade com tudo o que houver dentro e com o gado. Amontoarás os despojos na praça e incendiarás a cidade com todos os despojos em honra do Senhor teu Deus. Ficará como ruína perpétua, sem ser reedificada. Que nada do que foi dedicado ao extermínio se apegue às tuas mãos. Assim o Senhor renunciará à própria cólera, te tratará com compaixão e, compadecido, te fará crescer como fez promessa a teus pais. Isso por teres obedecido ao Senhor teu Deus, por teres cumprido seus mandamentos que hoje eu te ordeno, e por teres feito o que o Senhor teu Deus aprova. Sois filhos do Senhor vosso Deus. Não fareis incisões, nem rapareis a cabeça por um morto. És um povo consagrado ao Senhor, teu Deus. O Senhor te escolheu entre todos os povos da terra, como povo de sua propriedade. Não comerás nada abominável. Animais terrestres comestíveis. O touro, o cordeiro, o cabrito, o cervo, a gazela, o corço, a cabra montesa, o antílope, o bisão, a camurça. Dos animais terrestres podereis comer todos os ruminantes bisulcados de casco fendido. Excetuam-se apenas os seguintes: o camelo, a lebre e o texugo, que são ruminantes, mas não têm o casco fendido. Considerai-os impuros. O javali que tem o casco fendido, mas não é ruminante, considerai-o impuro. Não comais suas carnes, nem toqueis seus cadáveres.
animais aquáticos comestíveis. Podereis comer os que têm barbatanas e escamas, mas os que não têm barbatanas nem escamas não podereis comer. Considerai-os impuros. Podereis comer todas as aves puras, mas não podereis comer a águia, o falcão e o abutre preto, o abutre, o milhafre em todas as suas variedades, o corvo em todas as suas variedades, o avestruz, o noitibó, a gaivota e o falcão em todas as suas variedades, o mocho, a coruja, o camaleão, o pelicano, o calamão, o corvo marinho, a cegonha e a garça em todas as suas variedades, a polpa e o morcego e os insetos. Considerai-os impuros, não são comestíveis. Podeis comer todas as aves puras. Não comereis seus cadáveres, deixai-os ao migrante que vive próximo de ti, para que os coma. Ou vende-os ao estrangeiro, pois tu és um povo santo para o Senhor teu Deus. Não cozinharás um cabrito no leite de sua mãe. Dízimos e remissão. Todos os anos separarás o dízimo dos produtos de teus campos, e comerás na presença do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para a morada do seu nome, o dízimo do teu trigo, teu mosto e teu azeite, e os primogênitos de tuas reses e ovelhas, para que aprendas a respeitar o Senhor teu Deus enquanto durar tua vida. Se o caminho te parecer longo e não conseguires carregar tudo, porque o Senhor teu Deus te abençoou, e porque está longe o lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido para aí pôr seu nome, tu o venderás, porás o dinheiro numa bolsa e o levarás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Aí comprarás o que te aprouver, reses, ovelhas, vinho, licores, tudo que o apetite te pedir, e o comerás na presença do Senhor, desfrutando-o tu e os teus. Mas não descuides do levita que mora próximo de ti, pois não lhe coube nada na divisão da herança. A cada 3 anos separarás o dízimo da colheita do ano e o depositarás às portas da cidade. Então virá o levita que não se beneficiou na divisão de vossa herança, o migrante, o órfão e a viúva que vivem próximos de ti, e comerão até fartar-se. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em todas as tarefas que empreenderes. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei seu nome. Anunciai dia após dia sua vitória. Contai aos povos sua glória, suas maravilhas a todas as nações. Porque é grande o Senhor e muito digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Pois os deuses dos pagãos são aparência, ao passo que o Senhor fez os céus. Honra e majestade estão em sua presença, força e beleza em seu santuário. Tributai ao Senhor, famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e poder. Tributai ao Senhor a glória de seu nome. Entrai em seus átrios, trazendo-lhe ofertas. Prostrai-vos diante do Senhor no átrio sagrado. Treme em sua presença a terra inteira. Dizei aos pagãos, o Senhor é rei. Ele firmou o orbe e não vacilará. Ele governa os povos com retidão. Alegrem-se os céus, exulte a terra. Retumbe o mar e tudo o que ele contém. Exulte a campina e tudo o que nela existe. Aclamem as árvores silvestres diante do Senhor que está chegando. Está chegando para governar a terra. Governará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Pai Santíssimo, agradecemos por Tua palavra, agradecemos pela Tua escritura hoje, agradecemos também pela grande sabedoria que nos dás para nos ajudar a compreender a Tua palavra, Senhor Deus. Por todas as vezes em que ficamos perplexos e aflitos, não apenas perplexos, mas profundamente aflitos, até mesmo aflitos em nossos corações por Ti ou por Teu ensinamento, pelo que nos revelas sobre Ti mesmo. Pedimos a Vós não somente para afastar o espírito de ceticismo e cinismo, mas que nos dê um espírito de abertura, um espírito de verdade, um espírito de honestidade, um espírito de confiança para que, quando não compreendermos, nós Te pedimos de novo. E quando ainda assim não compreendemos, continuemos a pedir, Senhor Deus. Dai-nos um espírito de confiança, dai-nos um espírito aberto para seja o que for que Tu queiras para nós nesse dia e em todos os dias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nas leituras de hoje do livro de Números, Números capítulo 15, é uma reiteração, certo?
lembrem de que aqui é o povo de Israel começando sua jornada. Eles estão começando sua jornada no deserto. Então Moisés está continuando a lembrá-los sobre as oferendas. A gente cobriu todas essas oferendas com mais detalhes no livro de Levítico. E é mais ou menos o mesmo período na história de Israel. Mais ou menos o mesmo período em que essas leis de Levítico estavam sendo oferecidas. E lembra, o coração dessas leis é que Deus está dizendo, não, vocês são o meu povo. Ele os amou e os escolheu. E isso é muito importante que essas leis, as consequências do pecado, as consequências da rebelião contra o Senhor são tão grandes que nos chocam, certo? Punição capital por violar o sábado, só por recolher lenha. Diz ali em Números capítulo 15, começando com o versículo 32, um homem recolhendo lenha no dia de sábado. E o que a gente vai fazer com ele? E diz, bom, levem-no para fora do acampamento e o apedrejem até a morte. E podemos olhar para isso, podemos ouvir isso e pensar, isso é, não digo loucura, mas é algo que não esperaríamos. Isso pode ser algo que esperaríamos, mas não algo que esperaríamos da lei de Deus. Não necessariamente algo que esperaríamos do Deus que é misericórdia e o Deus que é amor. Então, como entender isso? Tem algumas coisas que a gente precisa entender. Primeiro é que o Senhor Deus fez provisão tanto para as pessoas que pecam ou cometem pecados sem querer e para aqueles que cometem pecados propositalmente. Tipo, a pessoa fala, eu não percebi isso, eu cometi esse pecado acidentalmente, eu tive uma violação contra o Senhor acidentalmente. E Deus diz, claro, você pode voltar para mim e eu te perdoo. E tem essa frase usada em Números 15, onde diz, mas se essa pessoa conscientemente provocar o Senhor, será excluído de seu povo. O que é conscientemente provocar o Senhor? O que isso faz referência é alguém que está abertamente se rebelando, alguém que está dizendo, estou escolhendo ser separado, estou escolhendo deixar de ser parte do povo de Deus. Então a consequência seria, bom, você está sendo tratado como alguém que não faz parte do povo de Deus. E a punição para isso era a morte, a punição capital. E pode parecer tão, de novo, extremo para nós quando se trata do nosso entendimento, tipo, nossa, uma pessoa violando o sábado e as consequências são a morte? Mas é bom lembrar que tinha provisão para quando alguém não estava pecando de forma deliberada, quando era algo feito sem querer, algo que não foi feito por pura rebeldia. A segunda parte disso é que o povo de Israel lembra qual era a missão deles. A missão é que, através deles, Deus abençoará o mundo todo. Então, eles têm que ser diferentes do resto do mundo. É uma das razões pelas quais, quando a gente chega em Deuteronômio, temos esses mandamentos e alguns deles são o dízimo. O dízimo não é simplesmente porque Deus quer essa adoração, embora isso seja muito importante para nós, que precisamos ter nossos corações voltados para Deus, para adoração a Deus. Mas os dízimos também são para os levitas. Parte do seu dízimo vai para eles. Por quê? Porque eles não têm herança entre as tribos de Israel, ou seja, eles não recebem terras, então você tem que prover para os sacerdotes, e isso é compaixão, certo? Cuidar uns dos outros. Mas a outra parte do dízimo, é especialmente o dízimo do terceiro ano, que a gente ouviu em Deuteronômio capítulo 14, é o que é para aqueles que são órfãos e para aquelas que são viúvas, é para aqueles que são estrangeiros entre vocês que não têm emprego. Então lembra disso, mesmo Deus que ordenou que a pessoa que estava pegando lenha no dia de sábado seja executada, apedrejada, é o mesmo Deus que diz, mas aqueles órfãos, aquelas viúvas, aqueles que estão entre vocês que são estrangeiros, cuidem deles. Certifique-se de fazer um esforço extra para mostrar a eles minha misericórdia e meu amor. Agora isso, à primeira vista, para nós pode parecer uma contradição, uma coisa não faz sentido com a outra, mas o sentido é esse. Você tem que ser outra coisa, certo? Você tem que ser separado, você foi separado. E uma das maneiras como você é diferente, é separado, é claramente como você adora e como você vive, como você come, como você lamenta a morte das pessoas entre vocês. Por exemplo, diz, você não deve raspar sua cabeça. Por quê? Porque nessa área, quando as pessoas estavam de luto, elas raspavam suas cabeças de uma maneira particular, para comemorar essa oferta da pessoa a outro Deus. E isso é, de novo, fundamental, porque se Deus vai usar o povo de Israel para abençoar o mundo, eles não podem ser como o resto do mundo. Especificamente, como eu disse, em como eles adoram, como vivem, como se vestem e como comem. Portanto, essas leis são de importância vital. Não porque a lei em si tem toda essa profundidade, obviamente tem, mas estou tentando focar no fato de que esse é o mesmo Deus que pode dizer tanto, sim, a consequência de violar o sábado é pena de morte, quanto certifique-se de que aqueles que são mais vulneráveis entre vocês estejam bem cuidados. É o mesmo Deus porque tem algo maior.
acontecendo nesse momento. Agora, eu quero fazer uma última observação, e está no final de Números capítulo 15, onde fala sobre as borlas ou franjas na vestimenta. Diz assim: Fazei borlas e costurai-as com fio violeta na barra de vossas vestes. Ao vê-las, elas vos lembrarão os mandamentos do Senhor e vos ajudarão a cumpri-los sem ceder aos caprichos do coração e dos olhos, que vos costumam seduzir. Agora, o cordão violeta, qual que é o do violeta? Bom, lembra como que era a vestimenta usada pelos sacerdotes? Tinha púrpura violeta tecida nela. Lembra que tem várias vezes que Deus diz, tá, a cor usada no templo não é só vermelho escarlate, linho retorcido, mas também púrpura violeta. Isso é um lembrete importante, você usa e tem esse lembrete de, nossa, a santidade de Deus. Porque a gente vê esse violeta no tabernáculo, vemos o violeta na tenda do encontro, vemos o violeta no templo. E assim, mais uma vez, a escritura no batente da sua porta, mezuzá. A escritura na sua testa ou braço, filactério, né? E a escritura que não é escritura, mas o fio ou borla que está na barra da sua veste é chamada de tzitzit. Só por caso de algum de vocês entrar no Quem Quer Ser um Milionário e ter que responder essa pergunta. Agora você já sabe. Continuamos a rezar uns pelos outros enquanto estamos avançando. Hoje é o dia 64. Então continuemos a erguer os olhos para o Senhor e invocar o seu nome uns pelos outros. Invocamos o nome dele por nós mesmos, pois precisamos da graça dele. Meu nome é Padre Mike. Eu mal posso esperar para vê-los de novo amanhã. Deus abençoe.